até no máximo 200 milhas. A costa do país vai até no máximo 200 milhas. A maior parte do oceano não pertence a país nenhum, pertence à humanidade. Então, essa parte do oceano que pertence à humanidade não foi tocada nesse documento, o futuro que queremos, frustrando muitos ecologistas. Muito bem. Dito isso, eu quero agora debater com vocês quais são os principais problemas ecológicos, ambientais da humanidade hoje. Vamos lá, vê se vocês se identificam aí. O que é isso aí, pessoal? É um jumento, né? Esse aí é um jumento, conhecido também como jegue, né? Muito bem. Esse animal, ele é um símbolo do Nordeste, pela sua resistência, não é? Ele se adapta facilmente a qualquer lugar. Ele se adapta, inclusive, a locais mais secos. Ele já foi, durante anos, o animal de carga no Nordeste semiárido e até mesmo transporte para muita gente no interior. Hoje as pessoas continuam andando de jumento no interior? Não. Quase ninguém anda mais a cavalo, de jumento ou de burro. Hoje as pessoas se locomovem principalmente de moto. Já viram vaqueiro tangendo o gado de moto? A moto está substituindo o cavalo, o jumento e o burro no interior. Pois muito bem. O primeiro problema que eu quero discutir com vocês é a desertificação. Atenção! Desertificação é a mesma coisa que desertos naturais. Deserto do Saara, no norte da África, maior deserto do mundo. É a mesma coisa que desertificação? Não. O deserto de Atacama, lá no Chile, o deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Não, ali é natural. Ali existe há milhares, às vezes milhões de anos. Eu estou falando aqui de um processo que tem como causa a natureza e, sobretudo, a ação do homem, a ação da humanidade, a ação da sociedade. O que é que acontece, então, com a desertificação? Locais onde se plantava naquele solo, locais onde tinha água, locais onde tinha matas, não tem mais. Não tem mais. Por ação da natureza, claro, por causa do sol, dos ventos, da falta de chuva, mas, sobretudo, esses locais vão se tornando desertos pela ação do homem, quando ele não adota o desenvolvimento sustentável. Ele não adota políticas que garantam a continuidade daqueles recursos naturais. Por exemplo, o uso intensivo de solos. Todo ano eu planto no mesmo lugar, na base da queimada, na base da enxada, utilizando agrotóxicos. Vai chegar um determinado momento que aquele solo não produz mais. Se o homem desmata as florestas, consequentemente, você vai ter menos evaporação. Consequentemente, menos chuva. Se tem menos chuva, nasce menos planta. Quanto mais há desmatamento, menos chove naquele local. Então, é a ação do homem, sobretudo, não só, também a ação da natureza, mas é a ação do homem a mais forte para a existência de locais com desertificação. Às vezes, é a exploração mineral. Em busca de achar ferro, prata, ouro, se escava tanto aquele terreno que não nasce nada lá. Você cria buracos. Os nutrientes se perdem. Então é a ação, sobretudo,
do homem. Me diga uma coisa, aqui no Ceará, existem áreas que estão desertificadas ou não? Existem. Quando você vai para Sobral, qual é aquela BR lá? 222. Você passa por Irauçuba, não passa? Pronto. Irauçuba, Itapajé. Tem áreas que viraram verdadeiros desertos. É pedra e areia. Não nasce nada. No Vale do Jaguaribe, no Sertão Central, nos Inhamuns, nós já encontramos áreas que se tornaram desertificadas. É um processo que acontece mais no Nordeste e no Rio Grande do Sul. Ação da natureza e ação, sobretudo, humana, ok? Vamos em frente. O detalhamento vocês vão encontrar no texto de vocês, ok? Olha aí, pessoal. Olha aí, chega da pena quando a gente vê uma foto dessa, né? Olha aí. De um lado direito, olha aí a vegetação. Olha aí a floresta. Do lado esquerdo, o desmatamento. É um dos principais problemas ambientais hoje da humanidade. Presta atenção. O desmatamento, ele é feito, sobretudo, por causa das atividades econômicas. Hoje, a principal causa do desmatamento é a agropecuária. Se desmata para plantar e, principalmente, para criar gado. Atenção! De todas as terras brasileiras, 30% das terras são utilizadas para a agropecuária, 8% para a agricultura, 22% para a pecuária. Hoje a pecuária, ela gera mais desmatamento do que praticamente a agricultura. Atenção, deixa eu dar aqui duas boas notícias. No mundo, 12% apenas das terras são áreas de preservação. No mundo, apenas 12%, ninguém pode tocar, ninguém pode devastar, ninguém pode desmatar. No Brasil, 36% das florestas, das vegetações brasileiras, são áreas de preservação. O que é que eu estou dizendo com isso? O Brasil é hoje um dos países do mundo que mais tem áreas de preservação. Essa é uma boa notícia. A Amazônia representa 60% do território brasileiro. Quando eu falo da Amazônia legal, eu estou falando apenas da região norte? Não, é a região norte quase toda, boa parte do Maranhão, estou falando também de um pedaço do Mato Grosso, estou falando também de Tocantins, um pedaço de Goiás. A Amazônia se espalha em várias regiões. Qual é a boa notícia? É que todo ano o percentual de desmatamento está diminuindo na Amazônia. Essa é a boa notícia. Qual é a má notícia? O desmatamento ainda é muito grande na Amazônia. No entanto, anualmente, o percentual que é desmatado vem diminuindo. E isso é uma boa notícia. Será que a gente tem que deixar a Amazônia, que representa 60% do Brasil, intacta? Não. O que tem que ter lá é o quê? É política de desenvolvimento sustentável. Algumas áreas eu tenho que preservar, deixo como parques, e outras áreas eu posso plantar, criar gado, desde que eu tenha cuidados ambientais, tá certo? Desenvolvimento sustentável não é deixar aquele verde sem tocar, não. Eu posso até tocar, posso até retirar alguma coisa, desde que eu tenha preocupação
com a sua preservação em outras áreas. Que eu garanta que aqueles recursos vão continuar existindo para sempre. Atenção, o Brasil tem muita água? Tem ou não? É o país que mais tem água no mundo. 12% da água doce do mundo encontra-se no Brasil. Isso é bom ou não? É ótimo. No entanto, a gente tem que se preocupar com essa água. Primeiro, para mantê-la, boa parte dela, potável. Boa para ser utilizada pelos homens, pela sociedade. Agora, hoje a grande preocupação do mundo é com o petróleo. Vocês estão vendo aí várias guerras, tem como causa o petróleo. Há alguns cientistas, alguns historiadores que afirmam que no futuro a principal causa da guerra será a disputa pela água, que é o bem que o Brasil dispõe mais. Portanto, é uma riqueza estratégica para o Brasil ter água e ser o país que mais preserva suas florestas no mundo. Não estou dizendo que está ideal, não. Temos que desmatar menos, mas é o país que ainda consegue preservar as suas florestas, sobretudo a floresta amazônica. Ok? Muito bem. Dito isso, vou falar agora de algo muito atual. Algo que pode cair no Enem, porque aconteceu no ano passado. E eu estava lá, eu votei nele, no Código Florestal. Presta atenção. O Código Florestal brasileiro mudou no ano passado. Em 2012, o Brasil passou a ter um novo Código Florestal. O último tinha sido de 1965. Vocês lembram que a presidenta Dilma mandou o projeto de lei para o Congresso. Só que o Congresso mudou o projeto dela. A maioria dos deputados e senadores que representam interesses da agropecuária mudaram a chamada bancada ruralista. O que é essa bancada ruralista? São deputados e senadores que representam os interesses dos grandes empresários agrícolas do Brasil. Eles mudaram o código, prejudicando o meio ambiente brasileiro. O que fez a presidenta Dilma? Vetou. Ela pode vetar, ela pode não aceitar as mudanças. E aí, como ela não aceitou as mudanças, o Código Florestal brasileiro melhorou muito a questão do meio ambiente. Duas coisas importantes vocês precisam saber sobre o Código Florestal. Primeiro, no Código Florestal tem dois conceitos importantes. O primeiro, APP. Já ouviram falar disso? Área de proteção permanente. O que são essas? São áreas da natureza e que o homem não pode utilizar. Por exemplo, margens dos rios, topo dos morros, áreas que circundam lagos, dunas na beira da praia. São áreas de preservação permanente. Não se pode ter atividade econômica. Pode ter atividade de lazer? Pode ter esporte nessas áreas de preservação permanente? Pode. O que não pode é ter atividade econômica. Áreas de mangue. Não pode ter atividade econômica lá dentro. Ali é a área de preservação permanente. Entenderam isso? Outro conceito fundamental. Reserva florestal. Isso é muito importante. Amazônia. Você pode plantar na floresta amazônica? Pode. Ele tem uma propriedade, mas nessa propriedade, na Amazônia,
80% da área é proibida para atividades econômicas. Entenderam aí, ó? Na Amazônia, a reserva florestal é de 80% de cada propriedade. Ele só pode criar gado, ele só pode plantar em 20% da floresta. No Cerrado, na Caatinga, ele tem que deixar o dono da terra 35% da mata sem plantar nada. Na Mata Atlântica, nos Campos Gaúchos, nas demais áreas, todo proprietário pode plantar, deixando 20% da área nativa, das matas nativas. Entenderam? Revisão. Na floresta amazônica, qual é o percentual de reserva florestal? 80%. Cerrado, Caatinga, 35% é a reserva florestal. E nas demais áreas brasileiras, Mata Atlântica, Campos, 20% é a reserva florestal. Ninguém pode mexer nesses 20% que tem que ser reserva ambiental. Tá bem entendido isso, pessoal? Tá claro? Muito bem, vamos em frente. Olha aí, outro problema ambiental que todo dia vocês estão ouvindo na televisão. Todo dia se comenta sobre isso. É hoje um dos maiores problemas ambientais do mundo, o famoso efeito estufa. Dá uma olhadinha aí. Tá vendo aí essa seta laranja? Atenção, ó. Como é que aquece a atmosfera? Como é que a Terra é aquecida? Os raios solares vêm. Quando eles chegam à Terra, alguns raios penetram, aquecem o solo. A maioria dos raios é rebatida, volta para o espaço. Quando esses raios voltam para o espaço, é que há o aquecimento da atmosfera. Entenderam isso? Vou perguntar de novo. Os raios que aquecem a atmosfera são os raios diretos ou indiretos? Indiretos. São aqueles raios que batem no solo e voltam. Quando voltam, há o aquecimento da atmosfera. Está claro isso? Muito bem. Acontece que as indústrias, que os automóveis, que a agropecuária jogam gases na atmosfera. Que gases são esses, por exemplo? O monóxido de carbono. O que mais? Dióxido de carbono. O gás metano, CH4. O que é o gás metano?